Você conhece o Nicolelis? Nem sei se o sobrenome dele se lê dessa maneira. Deve ser descendente de italiano, brasileiro, cientista, neurocientista muito famoso, radicado nos Estados Unidos, provavelmente, não sei se está morando aqui de volta. E tem sido uma figura frequente em alguns canais. Queria repercutir com você algumas das falas dele e você vai ver quão difícil para algumas pessoas é pegar algumas coisas que estão nas entrelinhas. Vou disparando e parando para você poder. Vamos ver se fica bom, de repente não vai ficar muito legal, mas o importante não é nem você enxergar muito bem o que ele está falando, é ouvir. Espero que você consiga ouvir bem. Então vamos lá. É a única espécie conhecida que criou toda uma civilização baseada em abstrações mentais. A gente pode dar um nome. Ou seja, ele diz assim que os seres humanos, a única civilização, o único ser vivo, talvez, não vou ficar citando a frase ipsis literis, que criou toda uma civilização baseada em abstrações. Eu estou subindo no meu site, vai estar o endereço aqui embaixo ou em cima, não sei agora onde eu vou colocar, provavelmente em cima, porque eu acho que vai ficar melhor. Você vai poder ver um texto na íntegra dos meus comentários a respeito das coisas que ele falou aqui. Mas uma coisa fica certa, assim, sempre que essa galera começa a falar, e olha, eu quero tentar tratar isso com o maior respeito possível, se é que é possível, porque quando a pessoa fala algumas besteiras, ela tende a ficar doidinha quando alguém vai lá e aponta que ela falou besteira. Ainda mais um cara como esse, reconhecidamente de um trabalho notável, do qual tenho que tirar o chapéu, né? Um cara, mas na área dele, ele é muito bom. Parece-me que agora que resolveu começar a dar palpite em tudo, andou falando coisas das quais não tem como a gente não repercutir, não ficar falando. Então, assim, o ser humano é o que é justamente por ser capaz de produzir abstrações. E sim, criamos um monte de coisa em cima de abstrações. Mais adiante aqui você vai perceber que ele faz outras comparações, e se nós não formos mais capazes de criar civilizações em cima de abstrações, nós vamos ser capazes de fazer o quê? Você pode apontar como consequências positivas e negativas frente a algumas características do que é ser um ser humano. Aliás, infelizmente, talvez eu possa afirmar isso com alguma segurança, de que, infelizmente, o que menos interessa para o próprio ser humano é conhecer o que é um ser humano. Claro que quando se fala do ser biológico, 2 olhos, cabelo, cabeça, 2 braços, perna, dedos, mãos, rins, né, fígado, enfim, biologicamente qualquer pessoa vai saber explicar o que é um ser humano. Mas quando a gente vai para o campo do intelecto, do inconsciente, do consciente, da percepção, da abstração, da capacidade de ver coisas que realmente em alguns momentos desandam, enxerga, né, a Paleidolia diz lá que você tem uma tendência a enxergar rostos nas coisas, enfim, tudo isso porque nós somos capazes de abstrair. Quem não abstrai? Os animais não abstraem. Em tese, até onde se sabe, não abstrai. As máquinas, talvez um dia finjam que sabem, né, abstrair e tirar de uma imagem ou de um texto alguma coisa que esteja além do que de fato está escrito ali. Mas toda vez que essa galera resolve se colocar nessa posição de quase que uma denúncia, veja, nós somos capazes de fazer coisas absurdas, né? E aí, eu vou deixar o vídeo continuar um pouquinho, eu vou fazendo mais. Homem de vários. Futebol, religião, exército, nações. Agora a imagem sumiu. Dividiu o planeta em nações. O Rio Grande cruza lá entre os Estados Unidos e o México. Há milhões de anos ele não tinha a menor ideia. Então agora ele está falando de questões das fronteiras. Que nós criamos as fronteiras, né? E que essas fronteiras são abstrações. Bom, eu vou deixar correr mais um pedaço, que aí eu já falo tudo de uma vez, porque o vídeo não é muito longo. Ele fez isso aqui, aparece aqui no @wise_cuts, deve ter sido um corte de alguma coisa. Peço desculpas, inclusive, se o vídeo completo ele elucide melhor alguma coisa que de repente aqui eu vou criticar. Então não tenho problema nenhum, não tenho compromisso nenhum com o erro.
Pelo contrário, o teu compromisso com a verdade, com a realidade, é uma tentativa da qual você tem que exercer todo o tempo, a toda hora. Você não pode ficar compromissado com fantasia, com materialismo. O materialismo é uma coisa, uma aberração da filosofia humana, em que o cara é um cientista, aliás, tem que falar isso, né? O cara é um cientista, ele trabalha em cima do que é quantificável e mensurável, de coisas, né? Hoje em dia a ciência está avançando aí para questões quânticas. Eu não quero entrar nesse mérito porque não é a minha área e eu cometeria o mesmo erro que ele cometeu se eu começasse a querer falar daquilo que eu não entendo. Então, a matéria é muito fácil você fazer ciência sobre coisas físicas, reais. Mas não é porque existe um universo de coisas que você não consegue provar, é que elas não vão existir só porque você não consegue comprovar. Então a ciência só trabalha com aquilo que é meio, né, que espero que fique claro para você. Você consegue medir, você consegue quantificar, né? Aliás, a gente vive na supremacia da quantidade sobre a qualidade, né? A verdade ela ficou escanteada porque as pessoas querem tratar das coisas somente daquilo que pode ser comprovado. Quer dizer, não é porque só existem coisas que eu consigo comprovar e o que eu não consigo comprovar não existe, né? É um absurdo completo. A filosofia materialista ela transita por essa órbita um pouco bem ruim, na minha opinião, né? Porque é muito limitada à matéria, simples assim. Mas aí aqui ele fala sobre fronteiras, né? E aí ele faz um comparativo de que a gente é uma abstração. É claro que é uma abstração, né? É óbvio que é uma abstração. Só que é uma abstração de defesa. Então agora você deve confiar em todo mundo e qualquer um pode entrar no seu país. Existem erros. Outra coisa importante a ser citada aqui, ok? Capitalismo é um sistema muito difícil, muito complicado, gera muitas diferenças. Existem pessoas mega ricas e gente muito pobre ainda no meio de tanta riqueza, mas não existe ainda outro sistema melhor que esse, porque qualquer um outro colocaria qualquer pessoa como um Stalin da vida, um Lenin, um Pol Pot, um Chaves, um Castro e aí vai, né? Você tem Stalin, Lenin, já falei, o próprio Hitler. São pessoas que, quando tinha muito poder na mão, fizeram o que a gente já sabe o que fizeram, né? Muita gente fica negando aí, mas todos eles juntos aí, fascismos, comunistas, socialistas, todos de mão dadas, matando pessoas a rodo, sempre com essa ideia de um ser humano poderoso aqui em cima que vai controlar a tudo e a todos e tem o poder, porque ele é um iluminado. Aliás, a fala dele em si é um pouco triste por esse aspecto, porque se coloca em cima de um pedestal, né? Como se ele estivesse olhando a civilização humana de cima para baixo. Aliás, tem um trecho aqui que ele compara com abelhas. Olha que absurdo, vamos ver se já chega nessa parte. Do lado de cima chama Estados Unidos, do lado de baixo chama... Que tinha que ser murado. Que tinha que ter um muro, né? Fomos nós que criamos isso. E eu falo nas minhas aulas de neurociência, a abelhinha não calcula a inflação, a rainha não calcula... Sim, a abelha não calcula a inflação, não produz foguete, não faz ciência, não inventa telecomunicações, não inventa leis. E uma comparação esdrúxula, faz isso com bom humor, dando risada, os outros ali em volta também dando risada. Vejam como nós somos poderosos e maravilhosos, porque nós percebemos que existe toda uma civilização calcada, né, baseada em abstrações. Não tem nada a ver você comparar qualquer tipo de comportamento humano com formiga, abelha, elefante, leão ou sei lá o que. Você pode até extrair boas lições e mesmo assim a comparação é um pouco ridícula, né? Até onde se sabe, eles não são capazes de produzir foguetes, computação e uma infinidade de outras coisas. Agora, volto a dizer, nós temos problemas, né? O capitalismo está demonstrando aí que tem um monte de problema, mas não houve outro sistema que pudesse proporcionar o desenvolvimento, a tecnologia. Em 1860, no Brasil, 85% das pessoas eram pobres ou miseráveis. Hoje esse número não chega a 5%. Não deveria ter ninguém pobre e miserável. Concordo, quem disser isso aí, eu vou dizer, realmente não tinha que ter mais gente passando fome, necessidade, se é que tem gente passando fome, porque até mendigo na rua você vê com um celularzinho, coisa que o rei de 200 atrás nem poderia imaginar que um dia ele ia ter uma lava-louça, uma lavadora de roupa, uma micro-ondas. Enfim, problemas eles existem. Isso aí é o mesmo que você dizer assim, assaltaram o sítio do cara lá, então o que você faz? Roubaram o sítio do cara, entraram e levaram tudo. Falei, o problema é do sítio,
destrói o sítio que aí ninguém vai roubar mais nada. Não tem cabimento algum. Mas agora, sim, é fato de que o capitalismo não propõe assim em termos de velocidade e profundidade, ele está deixando a desejar. Ele é rápido para alguns e muito lento para outros. Ele proporciona riqueza para alguns e para outros, em termos de profundidade, a pessoa está no raso ainda. Ou o contrário, se você preferir mudar a analogia, ou a metáfora, aliás, dá na mesma. A verdade é que a tentativa materialista de comparar os seres humanos com coisas do mundo animal é no mínimo ridícula. Tem um texto meu no site que eu vou subir também recentemente, logo na sequência, talvez eu já suba, demonstrando que os materialistas gostam de comparar o ser humano. Por exemplo, tem um texto do Sartre que ele compara o ser humano com uma pedra e com a montanha. Cara, dá vontade de só falar palavrão para esses caras aqui, porque chega a beira ao ridículo. Agora, volto a dizer, os problemas eles existem, a gente tem que debater, comparar, pesquisar, tentar desenvolver. Agora, se a gente mira nas coisas erradas, a gente não vai resolver problema algum. A gente, ao contrário, a gente tem que... eu chamo de ideologia do ressentimento, ideologia da fantasia, ideologia da vontade, ideologia do ódio, que esses caras ficam plantando. É só isso, separar as pessoas em grupos, né? Pobres e ricos, negros e brancos, homens e mulheres, eles dividem para dominar. E tem gente que ainda fica caindo nessa conversinha furada. O assunto acabou extrapolando um pouco. Veja bem, interessante de repente você assistir o vídeo, você dar uma lida no texto que vai estar no site, fazer as suas comparações e entender que dá sim para fazer muito melhor do que a gente tem hoje, porém, né, não é por causa disso que a gente vai destruir tudo que a gente construiu, que agora a gente vai virar robozinho porque não pode mais abstrair. É assim, a gente construiu civilizações em cima de abstrações, as fronteiras são abstrações porque os povos se matavam desde sempre, desde lá de trás. Hoje o problema com relação às fronteiras não tem a origem hoje no problema de hoje, tem a origem nos problemas lá de trás e depois aí se desdobrou em outras coisas. É muito normal, você que se tem oportunidade de viajar bastante, eu cansei de ver gente que imigra para outro país, é aceito lá nos Estados Unidos, é aceito na Espanha, é aceito na França, é aceito em Portugal e odeia o país que ele vive. Eu cansei de ver gente imigrante dando declarações de ódio ao lugar que o acolheu. Então assim, vamos lá, vamos com calma, o problema é muito mais embaixo do que simplesmente ficar fazendo piadinha superficial sobre o fato da gente... A gente também não produz mel, viu? Só para avisar aí quem for mais desavisado, nós não produzimos mel, mas produzimos foguetes, computação, ciência, que aliás o Nicoleles tem o maior respeito pelo trabalho dele, mas anda falando algumas besteiras. Provavelmente viciado nessa galera que ele é um cara muito de faculdade, universidade, mente poluída, né? Porque nesse meio você não progride se você não cair na conversa desses caras. E aí vem um monte de teoria, né? Você fala assim, cara, os caras estão conversando em alto nível. Não, não estão. Eles estão, pelo contrário, eles não vão na profundidade do ser. Aliás, Sócrates já dizia mais de 200, 300 anos antes de Cristo, conhece-te a ti mesmo. E esse é o grande problema da civilização humana. Porque se só um ou outro conhece, e talvez nem 1% da civilização humana conheça a si mesmo, porque não estuda, não lê, não pesquisa, fica acreditando nessas conversinhas, né, furadas, e é um exercício difícil você estudar, ler, tentar aprender alguma coisa a respeito de você mesmo. Talvez esse seja o grande defeito da humanidade. Porque aí, desmembrado, sem conhecer a si mesmo, saber o que é psicologicamente um ser humano, o que é a consciência, a inconsciência, e aí você talvez descubra da pior maneira possível que, enfim, acabou apagando a minha luz aqui. Gente, um abraço, obrigado por você aqui no vídeo. Eu sei que faz tempo que eu não faço, estou devendo um monte de coisa, vou tentar ver se eu consigo dar uma atualizada. Não consigo fazer de outra maneira, não tenho tempo para ficar editando o vídeo. Quem sabe na próxima a gente consiga fazer mais reaction e tentar demonstrar o quanto de besteira o povo tem falado por aí, tá? Falar besteira é fácil, pesquisar, ir a fundo, respeitar aquilo que a gente não conhece, e são tantas coisas que a gente não consegue nem descrever, porque obviamente ainda não tivemos contato. Então o mundo não é só o que a gente conhece. Eu não sou a medida do mundo. Espero que você entenda isso, que você também não é
a medida do mundo. O mundo não é só o que você conhece. A ciência é ótima, é excelente, mas ela só trata com o que é material, o que é quantificável, o que é mensurável. Tenho todo o respeito pela ciência, dou todo o meu apoio para a ciência, mas isso não gabarita ninguém a ficar falando sobre coisas de como a gente deveria ser ou como a gente é, sem nem entender o que está dizendo. Belezinha? Obrigado, até a próxima.